falar um pouquinho sobre o caso da criança que queria sentar na janela do avião e a pessoa que estava sentada na janela se recusou a ceder o lugar e por isso ela foi filmada e exposta nas redes sociais. Eu achei até que tinha sido a mãe que tinha filmado, mas depois eu descobri que tinha sido uma outra pessoa que estava no avião e que achou a situação absurda. Bom, vamos lá. Primeira coisa, ninguém é obrigado a ceder o seu lugar no avião. Inclusive, vou fazer um parênteses aqui no comentário para contar uma história que aconteceu comigo. Eu sempre sento naquelas cadeiras da frente do avião. Aquelas cadeiras, inclusive, que as pessoas elas podem comprar, né? Você paga um valor a mais para sentar naquelas cadeiras. Como eu tenho determinadas categorias nas companhias aéreas, porque eu viajo muito, acaba que eu não preciso comprar. Eu posso selecionar aquelas cadeiras por conta da minha categoria na companhia aérea. E aí o que acontece é que muitas vezes eu vou viajar com a minha filha, que é uma criança, e crianças não podem viajar desacompanhadas no avião. Ela não pode sentar longe de mim, ela tem que sentar na cadeira ao meu lado. E muitas vezes quando eu vou selecionar as cadeiras nessas primeiras fileiras do avião, que eu tenho direito a sentar com ela nessas primeiras cadeiras, eu não encontro duas cadeiras juntas. Então, eu acabo selecionando duas cadeiras separadas, porque eu sei que lá na hora no avião, a aeromoça dá um jeito e a gente acaba sentando junta lá. Porém, é aí que eu quero chegar. Aconteceu uma situação onde eu selecionei duas cadeiras, uma na fila 1 e outra na fila 2, e não pode, ela é menor de idade. Ela tem que viajar ou acompanhada de um responsável, ou então a aeromoça tem que se responsabilizar por ela. E aí, eu sinalizei pra aeromoça, eu falei, olha, minha filha tá na cadeira 2, eu tô aqui na cadeira 1. Aí a aeromoça chegou para o senhor que estava do meu lado e perguntou, senhor, o senhor se incomoda de trocar de lugar para a criança sentar aqui ao lado da mãe? Aí ele respondeu, sim, me incomodo. Tudo bem, eu não falei nada. Aí a aeromoça foi para a pessoa que estava sentada ao lado da minha filha e falou, senhora, a senhora se incomoda de trocar para a fileira 1 porque tem uma criança sentada aqui, ela precisa sentar ao lado da mãe? Aí a senhora falou, me incomodo, porque eu não gosto de sentar na fileira 1, porque não tem cadeira na frente e eu fico desconfortável. Aí a aeromoça falou, tudo bem, senhora. E ela chegou para mim e falou, senhora, nós não temos mais cadeiras disponíveis aqui nessa área. Você e a sua filha vão ter que sentar em outro lugar. E eu falei, tudo bem. Eu me levantei e fui até a fileira 20 e tantos, lá no final do avião, ainda que eu tivesse direito de estar ali na frente, ou que eu tivesse pago pelas cadeiras ali da frente. Mas eu não posso obrigar uma pessoa a ceder o lugar para eu sentar do lado da minha filha. Porque isso não faz sentido. Quando você compra a sua passagem aérea, você seleciona o assento que você quer sentar. Se eu sei que eu preciso sentar ao lado dela, eu já devo selecionar um assento ao lado dela, ainda que esse assento esteja na fileira 28. Se eu sei que o meu filho quer sentar na janela, eu seleciono um assento na janela para o meu filho. Ah, mas não tinha. Ok, então ele não vai sentar na janela. E é aí que eu quero chegar. É nesse ponto que eu quero trazer o meu comentário aqui. Crianças precisam de limites. Crianças precisam aprender, ainda na infância, a lidar com uma coisa chamada frustração. Aprender a lidar com a frustração é uma das coisas mais importantes que a gente pode ensinar para os nossos filhos. E a gente tem que ensinar isso desde cedo. Filho, mamãe vai tentar colocar você para sentar na janela. Mas se não der, você vai aqui no meio, do lado de mamãe. Moça, ele queria sentar na janela. Dá para trocar? Não. Tá bom, muito obrigada. Filho, não dá. Você vai sentar aqui do lado da mamãe. Mas eu quero. Filho, não dá. Limites. Aprender a lidar com a frustração. Tá cheio de adulto por aí que não sabe lidar com a frustração. E que age como criança. Que berra, que grita, que chora, que esperneia. E que quer que o mundo se adapte às necessidades deles. Isso começa na infância. E a gente, enquanto pai, enquanto mãe, a gente precisa educar os nossos filhos para saber lidar com isso. Mas, Fernanda, se essa criança for autista, a gente não tem essa informação, ok? A gente não sabe se a criança do avião
era uma criança atípica ou típica, tá? A gente não tem essa informação, mas ok, digamos que essa criança fosse uma criança autista. E daí? Crianças autistas, elas devem fazer tudo o que elas querem e elas também não precisam lidar com a frustração? Claro que não. Então, a gente precisa ensinar isso para os nossos filhos. Mas você não acha que a moça deveria ter trocado? O direito dela é sentar na cadeira que ela escolheu. Ela, inclusive, se pronunciou nas redes sociais e falou que ela tem fobia de avião e que ela só pode sentar na asa porque a asa é o lugar que o avião balança menos e que por isso ela não trocou de lugar. Ok, ela deu uma justificativa de um transtorno mental que ela tem para justificar o comportamento dela. Ela não precisaria fazer isso. Trocar de lugar é uma gentileza que a pessoa faz se quiser. O senhor que estava sentado ao meu lado, na cadeira da fila 1, ele poderia ter feito a gentileza de ter ido para a fila 2 para deixar a minha filha sentar ao meu lado. Mas ele não quis fazer. Porque gentileza a gente faz se a gente quer. A gente não é obrigado a fazer uma gentileza. Tá claro? Fernanda, você trocaria? Talvez eu trocasse, não sei te dizer. Eu não gosto de sentar nem em janela, nem no meio. Eu só sento no corredor. Então, talvez se fosse para trocar por outro corredor, eu trocaria sem problema nenhum. Se fosse para trocar, por exemplo, do corredor para o meio, aí não sei. Precisaria ser realmente uma situação onde a pessoa precisasse estar ali. E aí, a gente tem que avaliar as situações individualmente. Não dá para avaliar de uma maneira generalizada. A pessoa, ela precisa sentar ali, ela tem uma necessidade, ela tem alguma questão especial. Nesse caso, eu trocaria, mas simplesmente quero sentar aí. Talvez eu não trocasse, não sei te dizer. Mas o ponto não é esse. O ponto é, a gente precisa ensinar as nossas crianças a lidarem com frustração, a lidarem com não, a lidarem com limites. Porque senão, a gente vai ter cada vez mais adultos com comportamentos infantilizados. A gente vai ter cada vez mais adultos agindo como crianças birrentas. E a gente precisa ensinar isso desde a infância. Então, estabelecer rotina na vida da criança, fazer com que a criança entenda que tem horas que ela pode fazer algumas coisas e tem horas que ela não pode fazer determinadas coisas. E vai ter coisas que ela não vai poder fazer nunca. E tem determinadas situações que dependem de outra pessoa que ela precisa aprender a respeitar o desejo, o limite, a vontade das outras pessoas. Porque aquela criança, ela pode ser tratada como um reizinho, como uma rainhazinha dentro de casa. Mas fora de casa ela não vai ser tratada assim. Então talvez na casa daquela criança, a mãe se levante da cadeira para deixar aquela criança sentar na cadeira que ela quer sentar. Mas na rua as pessoas não vão fazer isso. E na vida as pessoas não vão fazer isso. Então é importante que a gente comece a ensinar esses limites e essa tolerância à frustração aos nossos filhos. Porque as pessoas lá fora, elas não vão fazer a vontade dos nossos filhos simplesmente porque os nossos filhos querem. Quanto antes a gente ensinar isso para as crianças, menos problema a gente vai ter no futuro e no processo de educação dessas crianças. Então, eu acho que essa questão que aconteceu no avião é uma boa questão para a gente discutir sobre limites e sobre tolerância à frustração na educação dos nossos filhos. A gente deve acolher a criança, a gente deve dizer para ela, eu entendo que você queria sentar na janela, eu entendo o quanto isso é importante para você, mas não vai ser possível, porque já tem alguém sentado no seu lugar. Mas eu quero, eu entendo, filho, que é muito difícil para você, o quanto isso é difícil. Eu compreendo, valide o sentimento, a emoção, o sofrimento da criança diante daquela situação. A gente deve validar, a gente não deve dizer, é bobagem, cala a boca. Não, de jeito nenhum. Isso faz a criança sofrer. Ela está aprendendo a lidar com isso. E nesse processo de aprendizagem a essa tolerância à frustração, a gente precisa sim ser empático e validar o sofrimento e o sentimento da criança que está ali querendo fazer uma coisa e não pode fazer aquela coisa que ela deseja muito fazer. Então, acolhimento, empatia,
compreensão ao sofrimento dessa criança, mas a gente precisa manter esses limites firmes. Toda vez que a gente cede quando a criança grita, quando a criança chora, e a gente cede e a gente permite que a criança faça aquilo que ela queria fazer, a gente reforça o comportamento dessa criança. Ou seja, a gente ensina para ela, sempre que você quiser alguma coisa, chore e grite, que você vai conseguir. Então, quando essa criança chegar na rua, ela vai ter exatamente esse mesmo comportamento. Ela vai chegar no avião e alguém vai dizer para ela, eu não vou te dar o meu lugar. E ela vai chorar e gritar. Porque ela aprendeu em casa que chorando e gritando, ela consegue o que ela quer. Então, não reforce esse comportamento no seu filho. Se o seu filho chora e grita para conseguir alguma coisa e você dá essa coisa a essa criança, você está dizendo para ela, a forma de conseguir as coisas é essa, é gritando e chorando. Então, faça isso mais vezes que você vai conseguir tudo o que você quiser. É esse o recado que você está dando para o seu filho. Então, ele vai fazer isso na rua. Ele vai fazer isso com outras pessoas. Só que talvez as outras pessoas não ajam da mesma forma que você age. E aí cria esse caos que se criou inacreditavelmente num avião porque uma criança queria sentar na janela. Limites. Limites com empatia, com amor, com acolhimento. Mas a gente precisa dar limites, tá bom?